a Bicom, né, e que a gente tem aqui a Cristiane e o Sérgio, que vão contar mais para a gente do trabalho que eles têm feito, do que tá sendo defendido, a agenda daqui para frente, né? E o Instituto Água e Saneamento, o IAS, né? Sua missão de somar esforços para a universalização do saneamento, é, a gente vem acompanhando esse tema, mas não só pela relevância do tema, mas também até pela relevância da parceria, né? A gente vê a Bicom e a ESB juntas trabalhando, então a gente achou importante divulgar no âmbito das nossas redes e promover essa conversa, né? É, esse ano o Instituto fez 5 anos e a gente lançou essa iniciativa que chama Fórum Água e Saneamento, que pretende ser um espaço permanente de debate e colaboração em torno de pautas prioritárias, tanto da agenda quanto de políticas públicas de saneamento. O fórum ele tem 3 frentes praticamente de atuação, que são olhando política nacional de saneamento esse ano, né, todo esse período pós aprovação da Lei 14.026, mas outros temas também da agenda federal, agenda estadual olhando concessões, privatizações, principalmente Sabesp, a gente focou bastante esse ano, e eleições municipais. O fórum ele trabalha por meio de a gente promove encontros presenciais, aconteceu um em junho, teremos um outro agora final de novembro, início de dezembro. Nós também temos um boletim mensal que vai atualizando como é que estão esses temas que o fórum tem abordado. Quem tiver interesse em se inscrever e receber o boletim, só mandar o e-mail, tanto ou aqui no chat geral, ou no privado, para o perfil do Instituto, que a gente cadastra vocês no fórum, e promover entre esses encontros presenciais, encontros para poder aprofundar alguns temas e também para criar espaço para a gente conhecer, se aprofundar e debater e colaborar com temas de referência, pautas como essa da reforma tributária. Então, esse está inaugurando mais ou menos esse formato dos encontros, entre os encontros presenciais, né? E aí eu queria agradecer o Sérgio e a Cristiane pela colaboração e vou passar para a Paula Colini, que é analista sênior de políticas públicas do IAS e coordena a área de articulação e incidência do Instituto. Então, Paula, bom dia, e a Paula vai conduzir com vocês a conversa. Obrigada. Bom dia, queria agradecer a presença de todos, de todas. Fui fazendo contato um por um e foi muito bem recebido o tema, então a gente só reforça a importância e desse debate, né? Trazer para a sociedade civil, debater junto com a academia. A gente está muito feliz de estar promovendo esse encontro. Então, a gente está aqui para ouvir um pouco e debater essa experiência, esse movimento, acompanhando, né, toda essa articulação da reforma tributária para o setor de saneamento. Então, a gente convidou a Cristiane e o Sérgio para passarem um pouquinho para a gente como tá esse histórico da proposta, né, da tramitação dentro da proposta do governo, depois no Congresso, as preocupações e desafios colocados para o setor a partir da aprovação e como está a mobilização atual e como eles estão vendo essa perspectiva para o futuro. A gente imaginou, né, uma fala de cada um de 15 minutos, e depois abrir para um debate com questões e aprofundar algumas pautas para a gente trazer esse debate um pouco para a sociedade civil, não só para esse campo técnico do debate legislativo, né? Então, a gente poderia começar com a Cristiane e depois eu passo para o Sérgio, fica bom assim? A Perfeito. Cristiane Dias A Cristiane Dias Ferreira, ela é atual diretora executiva da Bicom Sinduscom, Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, tem vasta experiência na administração pública, foi presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, da ANA, de 2018 a 22, anteriormente atuou como subchefe adjunta de infraestrutura na Casa Civil da Presidência da República entre 2016 e 2019 e foi servidora pública da Câmara dos Deputados de 2007 e 2016. No setor privado também atuou como consultora
na Valia Participações de 2022 e 2024, e é mestre em Direito e Políticas Públicas e doutoranda em Direito no Universitário de Brasília. Então, queria agradecer muito a ter aceito o nosso convite e deixo aqui uns 15 minutos de fala para você, Cristiane. Muito obrigada. Obrigada, Paulo. Paula, bom dia a todas e todos. Bom dia, Marúcia, Paula, todos do Instituto Água e Saneamento. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É uma honra poder falar para esse público. Gostaria de começar parabenizando o Instituto e o trabalho que ele vem fazendo. É importante que tenhamos cada vez mais fóruns como esse para discutir assuntos que são tão importantes, mas que muitas vezes acabam passando ao largo aí da agenda política, da agenda social do país, e é sempre importante que a gente também mobilize a sociedade civil para os grandes desafios que o nosso setor vem enfrentando. Então, eu sei que o tema hoje aqui é a gente abordar mais especificamente sobre a questão da reforma tributária. Acho que é o nosso desafio número um, nossa prioridade número um nesse final de ano e, quem sabe, talvez o começo do ano que vem. Mas eu não posso deixar de falar do momento que nós vivemos, né, de grandes mudanças climáticas, de grandes ocorrências. Todo ano a gente acaba tendo uma crise hídrica e a gente tem que fazer sempre esse enfrentamento. E eu acho então a gente precisa dessa mobilização para cobrar cada vez mais planejamento por parte do poder público para que a gente saiba lidar com essas questões com mais resiliência. Afinal de contas, elas vêm sendo mais frequentes do que a gente imagina. Então, não tem como a gente ter muito previsibilidade mais sobre essas ocorrências, sobre o clima, sobre o período chuvoso, e isso impacta muito a nossa atividade. Então, estava até ouvindo uma entrevista do ministro Haddad falando assim, cada vez mais essa é a pauta do momento e vai ser a pauta do futuro, que nós vamos estar debruçados discutindo. Como o Instituto é Água e Saneamento, né, me dei aqui o direito, a prerrogativa de falar um pouquinho também de água, justamente por essa experiência que eu tive na ANA, que também faz a regulação de recursos hídricos, o que é tão importante para o nosso país, que concentra 12% da água doce do nosso país, mas que, infelizmente, nós temos que cuidar melhor dos nossos rios, né? E essa medida de cuidar melhor dos nossos rios é justamente fazendo e evoluindo na agenda do saneamento básico. Bom, eu queria dizer sim que desde a aprovação do Marco do Saneamento em 2020, nós temos 4 anos de aprovação do Marco, muita coisa vem acontecendo, o cenário do saneamento, a configuração, ela tem um novo desenho, muitos municípios e estados aderiram ao Marco do Saneamento e a gente quer poder no futuro medir aqueles que aderiram ao marco legal e aqueles que não aderiram e ver a realidade de cada setor, de cada região, de cada localidade, porque os desafios também são diferentes, mas é importante a gente fazer essa consideração. Então, a iniciativa privada vem alcançando aí um lugar em parceria com o setor público. Então, a gente vive um momento muito diferente, onde a gente ultrapassou aquela polarização que existia, quem vai tomar conta do serviço, o público ou o privado. Eu acho que nosso país é tão grande que tem espaço para o público e o privado. O que é importante é que o marco trouxe uma meta muito explícita e todos os contratos foram aditivados para que a gente alcance a universalização até o ano de 2033. E que hoje nós temos também um ente regulador nacional, podendo fazer essas normas de referência para os entes infranacionais, contribuindo para um ambiente mais seguro, mais eficiente, onde tenha mais previsibilidade, e segurança jurídica. Então, eu acho que os operadores, o setor privado em especial, vem percebendo essa melhora nesse ambiente de negócios, e é por isso que o investimento tem vindo vem chegando e nós temos exemplos aí de leilões muito,
muito concorridos, de um apetite para todo modelo de concessão, seja privatização, seja concessão plena, seja concessão parcial e principalmente agora um desenho mais veemente, proeminente de PPPs. Então, eu fiz essa introdução justamente para dizer que esse é o momento em que o setor se encontra hoje, mas acabam que existem os desafios, né? Nós tivemos recentemente aprovada uma lei da tarifa social, que vai entrar em vigor agora dia 10 de dezembro. Então, todos os operadores públicos ou privados têm que instituir essa tarifa social. Ela tem um impacto em termos de burocracia, em termos contratuais que necessita o respectivo reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E temos também esse grande desafio que acabou sendo a reforma tributária. Infelizmente, no momento da discussão da emenda constitucional, o setor, né, não foi contemplado da maneira como nós desejávamos e o saneamento não logrou alcançar um regime especial. Então, nesse momento, nós estamos na fase de regulamentação da emenda constitucional, por meio do PLP 68, que hoje se encontra no Senado Federal, com a relatoria do senador Braga, e o saneamento vem trabalhando junto ao Senado para sensibilizar. Nós temos lá protocoladas emendas que equiparam o saneamento à saúde. Da onde surgiu isso? Qual é o pano de fundo dessa discussão? Hoje o saneamento ele não é contribuinte de ICMS e ISS. Então, isso por força de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Com a emenda constitucional como está hoje e o rumo que a regulamentação está tomando a partir do texto da Câmara, nós continuamos sem nenhum regime especial. Isso significa que o setor vai ter um incremento muito grande de carga tributária. Então, nós saímos de uma incidência tributária de 9,25% para aproximadamente 27,5%, 28%, enfim, o valor que for fechado da alíquota de referência. Isso porque o saneamento passaria a ser contribuinte do IVA dual, ou seja, do CBS e do IBS. Então, é um setor que está saindo de uma tributação de quase 10 para mais que o dobro da tributação. E a gente, comparativamente, observando outros setores que não têm a essencialidade que o setor de saneamento, que o setor de água tem, nós ficamos realmente preocupados porque não existe essa mobilização nem social, nessa sensibilidade do Congresso Nacional em entender que é um setor que merecia também esse tipo de incentivo. Então, nós temos vários outros setores tão menos importantes, mas que estão sendo contemplados e, claro, que contribuem também para um aumento da alíquota de referência. Mas qual é o problema pontual do setor sofrer essa nova incidência tributária que praticamente mais que dobra a nossa incidência tributária atual? O problema é que nós somos um setor regulado e que isso necessariamente vai ser repassado para quem? Para o consumidor final. Então, nós contratamos a ESB e a Bicom, um estudo conjunto da GO Associados, e esse estudo, ele chegou à conclusão que temos a previsão de um aumento de tarifa de 18% na conta de água do cidadão brasileiro. Então, 18% é uma coisa muito significativa. Porque você chegar lá para o prefeito e falar assim, olha, nós temos que fazer o reequilíbrio econômico-financeiro desse contrato, tem que aumentar a conta de água. E o prefeito, o gestor, ele tem que explicar para a população que vai fazer um aumento da conta de água, mas que esse aumento não decorre de uma expansão do serviço e que não decorre de uma melhora da qualidade da prestação do serviço, é muito difícil explicar isso para a população, porque é um aumento muito considerável. Além do que, nós temos um agravante de termos no setor de saneamento uma regulação extremamente fragmentada. Quer dizer que a ANA é uma agência nacional que faz normas de referência, que devem ser seguidas por todos os demais reguladores, poder concedente, operadores, mas nós temos ainda aproximadamente 100 agências infranacionais. Agências essas que estão tentando
melhorar a sua qualidade regulatória, as suas condições de governança e autonomia administrativa e financeira, mas é um processo de construção, essa curva de aprendizado no âmbito da regulação. Então, submeter a essas 100 agências infranacionais um processo de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de uma nova incidência tributária é extremamente complexo, é uma conta que não é fácil de ser feita, se os reajustes tarifários ordinários que nós temos que fazer anualmente, eles já são processos complexos e morosos, imagina um reequilíbrio econômico-financeiro em razão de nova incidência tributária. Então, nós temos esse agravante de um setor que não é federalizado, né, em razão da titularidade de serviço ser municipal, e essa complexidade da regulação. Então, não seria fácil fazer isso. E também num momento onde nós estamos rumo à universalização, porque o que eu costumo falar, gente, nós estamos discutindo no Brasil inteligência artificial. Todo cidadão brasileiro ele tem um celular na mão. Como é que a gente pode estar, isso está certo, a gente está discutindo, está fazendo essa discussão, isso é ótimo, mas como é que a gente faz isso vivendo uma realidade tão precária na infraestrutura do ponto de vista do saneamento? Com 74% da população hoje, é, a- 74% da população que não tem acesso ao saneamento é a população que recebe menos de um salário mínimo. Então, nós estamos falando, resumidamente, de uma população que não tem acesso ao saneamento, é uma população mais vulnerável, é a população pobre. Né? Então, estava na hora realmente, a gente tem uma janela de oportunidade de melhorar e de construir essa infraestrutura e de disponibilizar esses serviços para todos os brasileiros. Mas aí vem uma reforma tributária que traz esse agravante, esse processo de equilíbrio, e o nosso receio é que, a gente sabendo como é o processo de reequilíbrio, que realmente acabe atrasando, os investimentos que precisam ser feitos para a universalização dos serviços. Então, realmente é motivo de muita preocupação. Por essa razão, o nosso pleito, e é o pleito do setor público e do setor privado, é uma equiparação ao setor de saúde. Por quê? Porque saneamento é saúde, né? Quando a gente pensa em saúde, a gente não pode pensar só em remediar. A gente tem que pensar também na prevenção. A gente tem um levantamento, a Bicom fez o levantamento do número de internações em decorrência da falta de saneamento básico no nosso país é altíssimo, o número de óbitos também e principalmente o gasto com saúde pública. E a gente sabe o impacto, principalmente, da falta de saneamento na primeira infância, principalmente do ponto de vista cognitivo. Então, recentemente, eu e Sérgio estávamos num evento promovido aí pela CNN e um dos painelistas falou uma coisa muito interessante. Não adianta, às vezes, a gente estar ali proporcionando remédio, proporcionando médico, proporcionando essa assistência médica para o cidadão, se ele continua inserido num ambiente onde ele continua se contaminando. Então, nós temos que resolver o problema realmente na base, e a base é levar água tratada e cuidar do saneamento para todas as pessoas. Então, a gente entende que saneamento é saúde, não tem como porquê dizer que saneamento não é um serviço de saúde, e esse é nosso pleito perante o Congresso Nacional. O Senado Federal parece já muito mais sensibilizado com o nosso pleito, mas nós temos assim um longo caminho pela frente, porque esse texto ainda volta para a Câmara dos Deputados. Nós não sabemos ainda se haverá tempo suficiente para uma votação da Câmara esse ano, mas a previsão é de que toda a reforma tributária seja votada ainda esse ano, mas pode ser, enfim, que fique para o ano que vem e depois submetido à sanção presidencial. Então, o trabalho que a gente tem feito é muito grande, tanto de sensibilização aí, da mídia, como principalmente nosso público-alvo hoje são os congressistas e toda a sociedade civil, que é quem também pode fazer pressão e pleitear esses direitos perante a Câmara dos Deputados. É chegado o momento da gente fazer valer, da gente
é uma forma da gente segurar o marco do saneamento, porque realmente o comprometimento do processo de universalização do serviço de saneamento básico com a reforma tributária, do jeito que ela está hoje colocada, ele é real. E é isso que nós estamos tentando evitar. Então, acho que essas seriam as minhas colocações iniciais. Passo também aí a palavra para o Sérgio, que vai poder complementar muito melhor esse trabalho que vem sendo feito, e já me coloco desde já à disposição aqui do grupo. Muito obrigada, Cristiane. É muito importante mesmo a gente acompanhar, e o Instituto Água e Saneamento, né, a gente faz esse monitoramento exatamente da implementação do marco legal, e a gente observa, né, que nesse debate parece que você ter uma lei de universalização resolve a questão, e esse debate em paralelo da reforma tributária não aconteceu na mídia, não aconteceu com essa mesma força que o marco legal tem tido, né, um pouco mais de espaço. Então, eu queria passar a palavra para o Sérgio e contar um pouco, né, esse processo de negociação, como se deu na Câmara, no Congresso, e também como anda, né, essa mobilização e as perspectivas para essa regulamentação e esse debate dentro e fora do Congresso. Só apresentar aqui rapidinho o Sérgio. Ele é engenheiro civil, bacharel em Química, com mestrado em Saúde Pública na área de estudos de gestão e regulação de serviços públicos de saneamento básico, e atual secretário executivo da ESB e autor do excelente livro Política Pública de Saneamento Básico no Brasil, da Lei 11.445, aos movimentos políticos institucionais para sua revisão em 2020. Obrigada, Sérgio, pela sua participação. Vou te dar aqui 15 minutinhos para conversa, depois a gente abre para um debate e aí alguns temas específicos. Muito obrigada. O Sérgio está com... Precisa abrir o microfone, Paulo. Desculpe, é que eu sempre deixo ele fechado mesmo para não atrapalhar, e eu esqueci de abrir. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Instituto Água e Saneamento, em nome da Paula, da Marúcia, pela essa oportunidade. Sempre é uma grande oportunidade de conversar, né? Porque ninguém aqui é detentor de verdade, mas a gente tem que dialogar, e o diálogo é que constrói. Mas nós estamos num setor onde nós temos uma deficiência histórica, né, que é chegar nas pessoas que mais precisam. Isso não é de hoje, né? Nós temos questões sérias, não dá para analisar meramente, pontualmente, sem a gente dialogar um pouco sobre a história disso, por que nós estamos aqui hoje, né? Até é estranho, eu estava comentando, às vezes a gente comenta, será que nós precisamos estar aqui conversando sobre isso? Será que não é tão óbvio que o setor de saneamento é essencial? Tantos setores têm isenções para se chegar, né? E tantas políticas públicas importantes foram criadas, né, para nós, como políticas importantes como Luz para Todos, um exemplo que chegou no Brasil inteiro, né, com subsídios, se não também com a presença do Estado brasileiro, com as coisas. Poxa, nós precisamos estar conversando aqui sobre a necessidade de universalização e não oneração de um serviço de saneamento. Em tese, não precisaríamos, né? Assim, se fosse meramente racional dentro de um processo, mas estamos nisso. Então, já que estamos dialogando sobre isso, então é importante a gente firmar conceitos, firmar entendimentos e firmar teses que podem ser contestadas, lógico, todas elas podem, como tudo pode, tá certo? Mas é importante reafirmar que nosso entendimento do prestador de serviço, e aí também cumprimentando a Cristiane, que nós estamos nesse processo, ela também que passou pelo serviço público por muitos anos. Eu prestei serviço público por 33 anos da minha vida, né? Fui servidor público federal por 33 anos, atuando,
né? Já estou no saneamento há 35 anos, né? De que a gente vê que, às vezes, quando a gente pensa que passou, volta alguma coisa. Eu falei, caramba, a gente tem que voltar a discutir algumas coisas. Será que não estava consolidada? Mesma coisa com a democracia, né? Será que não passou? Será que vou ter que voltar tudo outra vez? Será que a gente não consegue ter um processo? Então, eu me dou o direito, até pela minha idade, de fazer algumas reflexões sobre isso, de que, caramba, poxa, nós já passamos por algumas coisas, nós devíamos estar evoluindo muito mais. O setor devia estar hoje discutindo uma isenção de impostos e recursos subsidiados para chegar nas pessoas que precisam. Era disso que nós devíamos estar falando hoje, no meu entendimento. Era avançar, não a gente agora respirar e falar, poxa, enquanto nós estávamos pagando de impostos o prestador, tanto público ou privado, 9,25, que era PIS e COFINS, porque já tem no Supremo várias determinações que não se é para se cobrar ICMS, não é para se cobrar ISS, então o que for. E aí agora nós estamos saindo de uma coisa que nós temos bandeiras para tentar melhorar no sentido de não incidir imposto, porque o imposto, no final, quem paga é o povo, tá certo? Para que a gente avance, nós estamos hoje tentando que não sejam onerados os impostos, num serviço essencial, aonde as pessoas que não têm, já foi falado, e eu vou ter que repetir um pouquinho, me permito, muita coisa que a Cristiane falou, mas nós estamos voltando a falar de coisas que, em tese, são óbvias. Eu, sem medo de errar, se nós pegarmos os 513 deputados e deputadas e 81 senadores e senadoras, no momento da vida deles, em algum momento, eles falaram que saneamento é essencial, saneamento é prioridade, saneamento é saúde. Mas na hora de concretizar isso na vida real, institucional, a gente não consegue. Então, nós temos algumas incongruências e algumas reflexões muito importantes para fazer. O que está acontecendo? Né? Aonde você consegue fazer isenção para outros tipos de insumos materiais ou equipamentos, né? Que também não estou discutindo quem é prioridade ou não, mas sim, eu discuto, da bala, e isso você tem, e você não tem uma questão clara do saneamento. Então, isso é um momento da gente também entender qual é a nossa posição social, qual é a nossa posição na sociedade. Porque o que se está fazendo aqui e se comentando é de uma necessidade pública, de um serviço que sempre será público, tá certo? Embora prestado por quem for hoje, não importa, mas ele é público, com titularidades, é um serviço, né, concedido, né, para que se preste, e você vai incidir em impostos numa população aonde é a mais carente. Isso, nos estudos que foram feitos, e nós também fizemos, a Abicom fez estudos importantes, e a própria ESB, nós usamos muito a Fundace, o professor Rudinei, a parte de economia e contabilidade, temos estudos também prontos, que estão sempre convergentes com os estudos das outras entidades, pequenas diferenças naturais, de vezes, da caracterização ou da formulação da prestadora, né? Como é que ela faz a parte contábil, mas todos mostram de que nós temos um problema sério, que é uma reforma tributária, que aí nós colocamos sempre, isso deve ficar claro, todos nós defendemos a reforma tributária do país, o país precisa, não é isso que está em jogo. Mas o que foi colocado é que essa reforma veio para equilibrar, para dar mais transparência, facilitar, desburocratizar e não onerar serviços essenciais, né? E isso aí, né, a gente retorna que nós tentamos isso através da própria PEC, que não passou. O Senado sempre nos apoiou, isso também é um parênteses importante. Ele apoiou até a própria PEC, voltou para a Câmara, não foi aceito o relatório nessa questão. Agora, estamos trabalhando, porque qual é a janela de oportunidade que já foi citada aqui? É que nós estamos agora na lei complementar. E a lei complementar, como a saúde tem um redutor, né, o regime especial, nós estamos agora falando, essa é a janela de oportunidade, porque agora nós temos que ser enquadrados os serviços de saneamento, entre outros serviços de saúde, já que a saúde tem um redutor. Porque se não acontecer isso, nós vamos estar com a tarifa cheia.
E é o que a Cristiane falou, nós vamos sair de 9,25 para 27, 27,5, dependendo do que é. São 18% de aumento de impostos, aonde vai onerar a conta, o cashback não resolve, tá certo? Já foi feito várias contas, só para ficar claro, o cashback não resolve, é uma parcela pequena, mesmo para quem tem um cashback, vai ter um aumento, menor, mas vai ter aumento de impostos. E nós vamos ter que ter o quê? Um reequilíbrio de uma série de contratos onde as agências reguladoras vão receber uma enxurrada de reequilíbrio. Muitas delas vai colapsar, porque vai ter que ter. E você tem um histórico de reequilíbrios ou de contratos aonde dificilmente, raramente, você consegue 2 pontos percentuais. Imagine você entrar com 18% só de imposto. Então, nós temos... Então, essa é a nossa grande demanda, que é não aumentar. Nós estamos querendo nem reduzir ainda, que seria o certo. Nem os 9,25 pagar, se nós quiséssemos ter um tempo para universalizar isso tudo sem investimento. Mas já que tinha, era voltar para os 9,25, que é o que já está hoje, já está em todos os contratos, já está em todos os requisitos, já está em todos os prestadores de serviço. Eles já estão com essa conta no seu plano de investimento. Porque, além de aumentar os impostos, vai diminuir o poder de investimento. Porque isso é uma cascata de inadimplência em aumento, vai ter que ver a cadeia produtiva, o que isso vai na indústria, no comércio, na questão da mão de obra. Então, vai ter que requerir. Todo mundo vai pensar, respirar e tirar o pé. E 2033 é aí, ó, menos de 10 anos. E aí eu queria só fazer a última fala, que é o que mais me move, por acreditar, porque a minha vida inteira, desde quando entrei em saneamento é saúde, para mim isso é muito óbvio. Se não fosse óbvio, nós não teríamos a Fundação Fundação CESP, há 90 anos, que hoje é a FUNASA, tratando o saneamento. Nós não teríamos a maior escola de saneamento dentro da Fiocruz, que é a ENSP, da qual eu tenho a honra de ter feito mestrado lá dentro, que é da área de saúde pública, é a maior escola de saneamento dentro da fundação, dentro de uma fundação da saúde. E é uma das melhores escolas da área de saneamento e saúde desse país. Né? Então, nós não teríamos isso tudo na Fiocruz, em todos os lugares. Na Lei 11.445, que é a Lei Nacional de Saneamento Básico, em 2007, ela já traz saúde o tempo todo. Saúde pública, saúde ambiental. Né? Como o saneamento é uma ferramenta, é um instrumento de saúde. Sem isso, as pessoas ficam doentes e vão para o sistema de saúde. Né? Sem isso, como é que você vê na Constituição, onde está escrito saneamento? Procura lá no Google. O saneamento vai para o artigo 200 SUS. Vai para o artigo 200 SUS. Que o SUS ele faz parte da construção da política de saneamento do país. É o lugar que está escrito saneamento na Constituição Federal. Então, para nós discutir, ter que ainda mobilizar e dizer para as pessoas, olha, saneamento é saúde. Porque a vida inteira, saneamento, para mim, pelo menos, ficou... Todos os estudos, ninguém faz nenhum curso de sanitarismo na vida, nenhum curso que não fale em saúde. Então, essa questão nossa de a gente estar aqui nesse momento colocando como um serviço, para ficar muito claro, ninguém está forçando barra, não. Isso já é intrínseco no nosso entendimento. E, fechando aqui para esse papo inicial, só para demonstrar, a ABS tem um estudo que ela faz a correlação de doenças de veiculação hídrica, com as questões de internação, etc. Está aqui, ó, na intervenção. Os municípios têm lá o ranking, quando você coloca água, esgoto e resíduos e internações com as 10 CIDs de doenças de veiculação hídrica ligada diretamente à ausência do saneamento. Em municípios de grande porte, quanto maior o nível de universalização, a taxa é de 24 a taxa de internação é leitos por pessoas internadas, dá uma taxa de 24. Quanto menor o índice, né, de universalização e de serviços de saneamento, vai para 105. Olha a diferença. Em municípios menores é mais cruel.
ela é 76 para 195. Então, quanto menor o índice de universalização, mais pressão no sistema de saúde, mais internações e mortes, ou morte morbida, ou as doenças vão estar muito mais presentes. Então, o que nós temos hoje, e que já temos um compromisso do Senado, os senadores, principalmente o Eduardo Gomes, tem uma emenda que atende, que já foi isso feito anteriormente, e nas conversas nossas com o Congresso. O senador Randolph, que é o líder do governo, também nesse evento que a Cristiane falou, que nós fizemos aqui num debate com a CBN, Globo e o Valor, se comprometendo desse entendimento. Nós esperamos, e fechando, nós temos assim a grande esperança de que o Senado acolha mesmo isso no relatório final do senador Eduardo Braga, aprove, mande para a Câmara, e nós vamos ter que fazer um trabalho na Câmara para que ele mantenha isso e o sistema de saneamento, os serviços de saneamento estejam no rol de saúde, tenham um redutor e nós possamos manter a neutralidade atual e não para que não se gere um imposto em cima de um serviço essencial. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio. É sempre, né, nesses debates a gente reforçar a importância do saneamento como um direito humano básico, né, como o saneamento é básico, nesse debate que a Cristiane também trouxe, né, todo mundo fala de adaptação ao clima, mas o saneamento ainda é básico para a gente alcançar tantos desafios. Parece que a gente fica reforçando uma coisa que é tão clara, né, para quem não tem e a necessidade, ou para quem está dentro do setor, a importância dessa universalização, mas parece não sensibilizar tanto deputados, né? Um processo que cria alguns obstáculos para essa universalização, para esse avanço. Agora, eu ia propor, né? Temos muitos convidados aqui que conhecedores do tema de diversas formas, né? Tanto do saneamento, da parte de tributação, entre outros. Então, convido a gente a abrir um pouco um debate, fazer algumas questões, podendo levantar a mão e fazer uma questão brevemente. E aí a gente passa de volta para os nossos convidados que apresentaram a questão. E para talvez aquecer e iniciar esse debate, eu gostaria de perguntar, dentro dessa perspectiva, né, da necessidade do avanço do saneamento para as populações mais vulneráveis, tanto esse projeto a proposta, né, traz esse cashback que o Sérgio citou brevemente, queria poder entender um pouco mais se dentro da proposta, né, estava se pensando um pouco nessa população mais vulnerável, com alguma forma de não ser tão impactada nesse aumento do imposto, e se isso, junto com essa lei da tarifa social que a Cristiane também trouxe, se seriam salvaguardas para que esse aumento de impostos não incidisse tanto nessa população mais vulnerável economicamente e na necessidade de implantação mesmo da infraestrutura. E também apontar alguns caminhos, né, para como essa mobilização, como essa força, né, social da importância do setor, ela poderia ganhar espaço, né, como poderia pensar em colaborações, como é que vocês estão prevendo um pouco ter mais impacto nessas votações, trazer mais a sociedade civil para essa pauta. Então, queria passar um pouquinho para a Cristiane e depois para o Sérgio. E quem quiser levantar a mão, depois a gente continua. Obrigada, Paula. Bom, você tocou num importante elemento que é o famoso cashback, né? O cashback é um mecanismo, é um instrumento que é muito importante, muito bem elaborado. O governo, né, especialmente tem todo um carinho, teve todo um carinho com a construção desse cashback, é uma coisa muito bem pensada, né, que basicamente consiste aí na devolução do imposto para as pessoas que alcançam determinada renda ou que esteja ali inseridas no determinado cadastro, né?
Então, com isso, a intenção do cashback é realmente que proteger essas pessoas que são mais vulneráveis economicamente falando, de uma nova incidência tributária, tá? Então, o que acontece? Conceitualmente, o cashback é um excelente instrumento. Entretanto, sob a nossa análise do setor público e do setor privado, o cashback não resolve o nosso problema. Por quê? Vamos lá. Primeiramente, porque nós temos dois novos impostos, CBS e o IBS. O CBS, a gente tem uma previsão de devolução de até 100% do imposto de cashback. Mas no IBS, nós temos uma devolução de 20%. Então, a legislação, do jeito que se encontra hoje, ela permite que os estados aumentem para além dos 20% a devolução do imposto. Entretanto, nós achamos que provavelmente esses 20%, ao invés de figurar como piso, vai acabar figurando como teto. Então, a devolução, é importante ressaltar, da questão tributária, justamente do IBS, que se a gente fosse fazer uma correspondência, seriam os novos impostos que o setor passa a pagar, que hoje não paga, corresponderia então ao ICMS e ao ISS, nós temos uma devolução tão somente de 20%. De modo que nós fizemos uma conta e identificamos que, mesmo com o cashback, nós temos um aumento da tarifa para essa população que estaria incluída no cashback de 6,5%. Tá? Então, para essa mesma população que se beneficia do cashback, ainda assim, essa população também teria um aumento na tarifa. Então, nem essa população consegue ficar totalmente protegida. Sem contar que o resto todo da população, e aí nós estamos também incluindo principalmente a classe média, ficaria totalmente onerada para suportar esse ônus dessa divisão, desse aumento de tarifa em 18% de uma maneira geral. E um outro dado que eu acho importante também, relevante a gente falar, é o seguinte: nós fizemos uma conta de que se o saneamento ele foi equiparado ao serviço de saúde, ele passa a ter um redutor na alíquota de referência, por ser um regime especial à saúde, de 60%. Então, seria 60% do IVA, né? Então, hoje, com o texto tendo saído da Câmara e ido para o Senado, nós estamos falando ali de uma alíquota de referência de aproximadamente 28,5%. Então, vamos lá. O governo entregou o projeto com 26,5%. Com as alterações que a Câmara fez, a alíquota de referência está em 28,5% aproximadamente. Se o setor de saneamento for incluído como um serviço, for reconhecido, eu não vou nem usar a palavra incluído, porque é reconhecido, reconhecer é algo que já mas ainda não obteve o reconhecimento legal, né? Se ele for reconhecido como um serviço da saúde, a alíquota de referência, ela aumenta tão somente 0,2 pontos percentuais, tá? Então, é um aumento, digamos assim, insignificante, você tendo como referência a alíquota de referência o reconhecimento do setor de saneamento como um serviço da saúde, o que ele nitidamente é. E aí, com relação à sua segunda pergunta, né? De que maneira nós podemos fazer essa mobilização? Eu acho que esse trabalho que a gente já está fazendo, principalmente tentando falar com jornalistas, né? Falar com todo mundo que atinja, de certa forma, um número de espectadores maior. O tempo é corrido, é apertado. Nós estamos falando aqui de 1 mês e meio para ter uma votação de Senado e de Câmara. Então, é muito apertado. Toda a mobilização que a gente tenta fazer, que está no nosso espectro, nosso radar, a gente está fazendo, mas é participação também, assim, em seminários, em workshops como esse, por exemplo, eu acho que a gente consegue ir informando um público
qualificado, que tem condições também de repassar e de ir fazendo barulho. O ideal seria que a gente tivesse tempo e oportunidade de mobilizar toda realmente a sociedade civil, de realmente mostrar para os prefeitos os problemas que eles vão ter. Tem muitos prefeitos que acabaram de ser eleitos e estão com a mínima noção do que vai ser o reajuste do saneamento para o ano que vem. Então, nós estamos também conversando aí com a Frente Nacional de Prefeitos, com a Associação de Prefeitos, com a Confederação Nacional de Prefeitos, mostrando um pouco dessa realidade, sabe? Porque essas confederações, elas conseguem transmitir para os prefeitos, para os futuros gestores, que serão quem terão que arcar com a realidade do dia a dia desse chamado reequilíbrio para o saneamento, para eles também poderem fazer esse movimento junto conosco. Então, assim, nós identificamos todo o público-alvo e estamos tentando, estamos trabalhando aqui dia e noite, final de semana, para tentar informar a população do que está realmente acontecendo e como um setor que é essencial, que deveria, como está acontecendo em outros países, está tendo incentivo fiscal, acaba tá sendo totalmente penalizado. Muito bom. Sérgio, você quer fazer um complemento ou depois a gente Tá abre bom. mais questões? Muito a complementar, foi muito bem explanado nas duas áreas, principalmente do cashback, para ficar bem transparente, porque às vezes a gente usa alguns nomes e dá uma sensação de proteção, embora importante, mas que não é real para o setor de saneamento. Isso tem que ficar muito claro, tá certo? Porque, de qualquer maneira, quando você mexe em alguma coisa na conta da pessoa, em primeiro momento você pode causar uma inadimplência imediata, uma reorganização, e isso também para o setor é muito ruim, né? E já foi muito bem falado aqui. Agora, a questão das movimentações, eu quero aí mais uma vez agradecer essa participação, porque é isso que a gente tem que fazer, é socializar o debate, informar como é que está acontecendo, para que não pareça que é meramente uma questão de defesa do setor puramente, ou né, classista, ou que for, ou questão corporativa das prestadoras de serviço. Porque para nós também vai ter que mexer toda a parte da estrutura das nossas prestadoras, da forma dos impostos. Isso nós ainda nem... Assim, o dia a dia vai demonstrar o que pode acontecer nisso, além de toda uma reorganização. E eu volto a frisar, as nossas reguladoras de saneamento, elas, por mais organizadas que estejam em nível regional ou municipal, que vão ser as responsáveis, porque a Agência Nacional de Água e Saneamento dá diretriz. Não é ela que vai avaliar, analisar reequilíbrio de contrato. Quem vai analisar é a Arcesp em São Paulo, é em Minas, é o comitê lá de bacias que tem as suas agências. Então, a demanda de contratos vai ser enorme. E, mesmo com toda a capacidade que nem todas têm, vai criar um problema sério de reequilíbrio e de reacomodação. Mas quanto à questão dos movimentos, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, conversando um pouco mais. Nós temos que conversar com os movimentos sociais, nós temos que conversar com movimentos de defesa do consumidor, que também são fundamentais e importantes. Além do que está se fazendo, que já falou, que é a Frente Nacional de Prefeitos, a Confederação Nacional de Municípios, a Associação Brasileira de Municípios, porque o prefeito, ele nunca pode esquecer que ele é o titular. Ou ele é o titular individual ou coletivo, porque ele faz parte de uma micro-região, ele tem um colegiado, ele tem uma responsabilidade, e o cidadão vai bater na porta dele. Ele não está alheio a isso. Ele é responsável também, então vai bater na porta do prefeito ou da prefeita, porque ele é o titular do serviço. Então, essa também é uma questão institucional. Os governadores e governadoras também têm que estar entendendo que isso porque a sua empresa, se for estatal, ou a empresa privada, não importa, mas vão ter que agir nisso. O que significa isso? Como já foi falado, nós não estamos aumentando a conta para universalizar, nós estamos aumentando a conta para pagar imposto. É diferente, né? E essa questão também da motivação e mobilização com o governo federal. O Ministério da Fazenda, nós temos feito uma interlocução com a Secretaria Especial da Reforma, né? Da qual o secretário
é o secretário Bernardo Api e sua equipe, e não é por falta de documento. Tanto a ESB quanto a ABCOM, nós mandamos todos os documentos que eles pediram. Fizemos contas, fizemos planilhas, mostramos. E toda a externalidade que a gente tem. Qual é a conta da externalidade do saneamento? Não é meramente arrecadar. O que nós desafogamos o sistema quando nós fazemos um saneamento de qualidade, e temos muito a avançar, também se faça essa ressalva, temos muito a avançar, os prestadores têm muito a avançar, mas a externalidade positiva no meio ambiente, a externalidade positiva na saúde, a externalidade positiva na cidadania, qualidade de vida, saúde, produtividade, tá certo? Um município com saneamento que traz indústria, que traz turismo. Então, a nossa externalidade é muito positiva, né? Então, você pegar uma externalidade positiva, aonde tem uma população tão carente que quem não tem é a população que mais precisa, realmente é o que se está fazendo, e essa mobilização. Mas também tem que conversar muito, porque além de tudo isso, sendo muito objetivo e pragmático, o Senado aprovando, que esperamos que sim, vai acatar, e vai para a Câmara, e vamos conseguir com que faça isso, aí tem o quê? A lei vai para o governo federal, vai para o Executivo. Aí o Executivo passa nos ministérios para apareceres. Então, ainda nós temos todo um trabalho no Executivo para que, se passando isso tudo, no Executivo não tenha o corte e o veto. Então, ainda tem um caminho enorme. Se nós não estivermos mobilizados, nós podemos perder na prorrogação. Então, a gente tem que estar muito mobilizado e mostrando que isso tudo é fundamental para o país, o que nós estamos fazendo, e agradecendo mais uma vez de estarmos aqui. Tem uma pergunta, Camilo Rocha, da comunicação do IAS, para o Sérgio. Você podia, Sérgio, detalhar um pouco mais o impacto da reforma tributária ao longo do tempo? Quando começa a valer, período de transição, tempo de adequação, reequilíbrio dos contratos, né? E também, em paralelo, o impacto que isso pode ter no prazo da universalização, prazo de 2033. Bom, a PEC prevê que a reforma vai ser graduativa, tá certo? E ela entra em pleno vigor com todas as suas, né, nuances de entradas dos impostos, exatamente no ano da universalização, tá certo? Então, ela estaria nesses tempos ainda, desses 9 anos entrando, mas ela já começa gradativamente a ter os impactos. E aí eu faço um parêntese, que eu não sou economista, nem tenho essa capacidade de fazer essas análises todas, mas as pessoas que nos assessoraram mostram que, quando se fala, não, mas vocês podem fazer os redutores durante o processo, só que o investimento para a universalização vai ser nesses 9 anos. É o grande investimento para a universalização. E é quando nós não vamos conseguir usar os créditos, que é logo em seguida, quando chega o momento de toda a reforma estar em vigor. Então, nós vamos estar investindo muito mais antes de podermos usar os créditos, que, em tese, estão colocados para serem usados. Então, essas contas, quer dizer, nem a isso nós conseguiríamos, porque como outros setores que só estão em manutenção, reposição e reorganização, você tem, depois da toda a reforma instituída, todo o teu prazo para ir fazendo, né, as amortizações e os investimentos. Só que nós já estamos fazendo isso tudo, e se tudo correr bem e conseguirmos a universalização conforme as metas dadas, nós já vamos ter feito todo o grande investimento e não usufruindo do que pode ser dado como abatimento para impostos. Então, até 2033 é o mesmo prazo que nós temos. E também essa é a nossa preocupação dos nossos estudos. E, além disso, para que a gente tenha, é uma coisa importante, também tem estudos que mostram que, além do aumento de impostos, nós vamos reduzir em mais de 10% o nosso nível de investimento, em função do que vai vir, porque também é fluxo, né? Não é só um imposto que pagou. Isso é uma coisa econômica e contábil. Você tem fluxo de pagamento, de investimento, de arrecadação, que as empresas o fazem. Então, nós vamos também, além de ter aumento de impostos, nós vamos ter redução, e vai ter impacto, sim, na universalização.
Se não mexer em nada e estiver como está hoje, não chegaremos na universalização em 2033. Isso, por mais boa vontade ou ilações, ou, né, tá certo que a gente possa falar, vamos lá, vamos todo mundo junto, porque além disso tudo, mesmo como estamos hoje, e é dito, pelas contas, e que aí vamos pegar, né? O Ministério da Cidade tem uma conta de quase 600 milhões, é 550 milhões, bilhões, perdão, bilhões. Mas podendo chegar a 900 bilhões, dependendo de como a conta faz, se tem reposição, aí entra a conta de reposição, que é bem grande, viu, gente? Só para lembrar, nós temos ativos de saneamento de mais de 50 anos, que eles têm que ser repostos. Então, não é só levar quem não tem, é repor também para manter o sistema que tem. Então, nós temos mais de 30% desse volume de investimentos é para reposição, para manter o sistema funcionando. Então, se nós vemos isso, e hoje, se fosse essa conta básica que nós precisaríamos, né, hoje nós não estamos nem na metade do que é necessário de investimento para universalizar. E com a conta, aí nós não vamos chegar mesmo. Pode esquecer, e aí não é uma previsão catastrófica, ou não, é porque é uma realidade. Hoje já tem dificuldade para chegar. Com o aumento de impostos, nós não conseguiremos, porque vamos ter que. Vai aumentar a conta, vai ter mais impostos, vamos ter que reduzir os investimentos, e aí nós não chegaremos. Aí tem que fazer outra conta. Em 2033, nós não vamos chegar. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Aqui a Caroline pediu para fazer uma fala aqui da CNM, muito bem-vinda, obrigada pela participação. Eu também queria reforçar, somos poucos aqui na sala, o objetivo mesmo era um ambiente ainda fechado de debate, a gente sabe que é uma parte técnica, né, com muitos números que a Cristiane e o Sérgio apresentaram para entender esse conjunto, mas reforço que todo mundo, né, poderia fazer aqui, se quisesse, algum tipo de questão, ou só como entende, né, o impacto de mais essa lombada no caminho da universalização, dessa mobilização social, como poderia contribuir, ou alguma sugestão. Então, estou aqui reforçando o convite. Então, eu vou passar aqui para a Caroline fazer uma breve saudação. Obrigada, Caroline. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade da fala. Meu nome é Caroline, então eu sou consultora da CNM e minha formação é sanitarista mesmo, então, assim, parabenizo a fala aí do Sérgio e da Cristiane e coloco que, de fato, assim, não existe saneamento sem falar de saúde única, né, que envolve ali o ambiente, o saneamento e a saúde pública no geral. Então, eu acho que essa colocação de equiparação com a saúde, ela é bem interessante e coloco o nosso ponto da CNM, né, como municipalistas, entender um pouco de como fica o gestor municipal, porque apesar de a gente ter essas ferramentas, como a tarifa social, ou talvez como esse cashback, né, que pode ser implantado, alguém tem que pagar a conta, né? Sozinha o investimento não é feito. Então, apesar de ter esses instrumentos, é bom a gente pensar no gestor municipal. Ele vai estar botando, por exemplo, um município pequeno, onde tinha zero saneamento, né, zero esgotamento sanitário. Os munícipes vão começar a pagar essa conta e vai ser já de início uma conta custosa, uma conta pesada. Então, com certeza, eu acho que esse é um dos setores que merece um olhar especial do governo, né, com essa questão de impostos, porque se é uma coisa que vai reverter em saúde pública, eu acho que a gente tem que olhar com uns olhos diferentes. E também pensar na questão de quem vai pagar a conta, né? Porque apesar de a gente ter alguns instrumentos, eles com certeza não servem para todo mundo e alguém vai ter que pagar essa conta, né? Então, a gente se coloca à disposição também, né, como uma entidade que trabalha lá na ponta com a gestão municipal. A gente está debatendo sobre esse assunto também. Agora, em novembro, a gente tem os novos gestores, onde a gente chama os gestores municipais para debater vários temas, né, e o que eles têm que ficar de olhos abertos. E um dos temas, então, de muita relevância é o saneamento, e também com a parte de desastres naturais, que vem assolando muito o nosso país nos últimos tempos. Então, nos colocamos à disposição
como contribuintes para o debate e também para futuramente levar isso até os gestores municipais. Parabenizo pela reunião e agradeço o momento da fala. Caroline, só fazendo aqui coro a sua fala, de fato a CNM é extremamente importante nessa discussão, né? E justamente porque tem esse poder de pautar os próximos prefeitos, né? E o impacto na saúde, a gente já sabe aquele número da OMS, né? Que para cada $1 investido em saneamento, a gente tem uma economia de $5,50 centavos na saúde pública, e também a gente tem um levantamento de um estudo também da GEO Associados de que se ocorrer a universalização até 2040, a gente tem uma economia em saúde pública de 25 bi até 2040. Então, assim, é uma relação muito próxima, né? Então, não adianta, às vezes, o gestor pensar que, eu vou arrecadar mais, se ele está arrecadando mais ali de um lado e tirando do outro para a saúde pública. Aliás, tirando muito mais. Então, não faz o menor sentido para um serviço que ele vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde, né? Porque não tem como a gente continuar com essa realidade de país, de saneamento. Então, não tem para quê? Porque se a gente pensar, um único serviço da infraestrutura que não está universalizado é o saneamento. A gente tem luz, tem telefonia, né? Mas saneamento ficou para trás. Então, o saneamento agora tem que cumprir essa universalização. Então, deveria ser o setor que tem mais incentivo. E aí acaba hoje sendo o setor que está sendo mais penalizado. Então, a gente sabe que tem estado, por exemplo, que a população não tem conta de água. Então, é difícil até para fazer concessão. Porque não tem que ser uma coisa cultural que tem que ser instituída, e a capacidade de pagamento é muito difícil de ser obtida. Mas mesmo assim, mesmo nesses estados, a gente tem que levar o saneamento. Então, é um desafio para o Estado brasileiro como um todo. Então, eu acho que a gente deveria se unir, os poderes deveriam estar unidos para formas de incentivar um maior acesso a esse serviço e não colocar dificultadores, como, por exemplo, essa reforma tributária. Porque o que o setor está pedindo não é nada demais. A gente pensar aqui, gente, nós estamos pedindo a premissa da reforma tributária, que é alcançar a neutralidade tributária. Hoje o setor não paga ISS e ICMS. A gente só quer continuar da mesma forma. Então, olha só, a tese não é neutralidade tributária? Então, por que nós estamos tendo um agravante? O que vai acontecer com outros setores que já pagam ISS e ICMS? Eles começam a diminuir, pagar ISS e ICMS com a transição e vão pagando o IBS e o CBS. Então, diminui aqui, aumenta aqui. No setor de saneamento, a gente está aqui e só sobe a carga tributária, porque não tem o que diminuir, não tem crédito que a gente tem que aproveitar aqui. Então, é muito complexo. Eu não posso chegar a outra conclusão senão que usar essa palavra de penalização do setor. Aí depois nós vamos ser cobrados. Por que o saneamento não deu certo? Por que o saneamento não conseguiu ser universalizado em 2033? Já é por si só um prazo extremamente desafiador. Ainda com essas incidências, como a Paula falou, essas lombadas, então a gente fica muito preocupado. Obrigada, muito importante, né? É um debate que acaba ficando muito dentro do Congresso, e a gente sabe a repercussão que isso tem para a vida de todo mundo. Então, parece que são só lobbies que ficam sendo discutidos, né? O cobertor é curto, então você puxa daqui, puxa de lá, onde você vai conseguir essa maior arrecadação ou esse desconto, mas esse princípio, né, de simplificar, e que a gente acha mesmo importantíssimo existir essa reforma tributária, mas essas consequências, ou aí os lobbies dentro, né, principalmente da Câmara dos Deputados, fica muito forte. Teve uma fala, acho que nesse evento do Randolph Rodrigues, de que a própria tributação de armas fica menor do que a tributação de saneamento nessa proposta, né? Então, os pesos dos lobbies, os pesos do debate não é o benefício para a sociedade como um todo. Então, queria aproveitar aqui esse finalzinho do nosso debate para
a Fátima, que está aqui, Fátima Casarim, muito bem-vinda, perguntou um pouco sobre os materiais. Então, a gente divulgou junto com o convite aqui, colocou no nosso site a carta que vocês elaboraram, que traz um pouco esses dados que vocês trouxeram de uma forma amigável. Eu vejo que existe uma tentativa, né, de mostrar esses dados numa linguagem que o saneamento e a saúde fica bastante clara, mas também a gente, ouvindo, né, o debate hoje, vê que é uma certa repescagem, né? Então, que realmente esse lobby ou essa necessidade de debate junto, que foi um pouco que o Sérgio trouxe, né? É um caminho que ainda tem muitos desafios, né? Então, queria passar aqui a palavra para a Marúcia, depois a gente faz uma fala do Sérgio e da Cristiane. Obrigada, Maru. Paula. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Ouvindo aqui as falas, eu acho que o Sérgio ele trouxe um ponto que talvez seja importante de dar mais visibilidade, sabe? Que assim, esse período dos 9 anos agora, ele tem um componente que é o investimento que precisa ser feito, né? Porque uma boa parte dos lugares agora que estão ou com PPPs, concessões, são lugares que não têm a infraestrutura, certo? A gente tem um déficit em vários. E talvez isso não é uma coisa que está tão clara para quem não é do campo de saneamento. Eu não sei como é que vocês já lidaram com esse assunto. E aí eu fiquei curiosa. Vocês chegaram a fazer alguma estimativa? Tipo, vai atrasar para quando? 2033? Porque talvez um número, assim, uma nova data pode soar um alerta, né? Pensando aqui em formas de comunicar. E só uma coisa, a Cristiane começou falando da parte de adaptação e clima, é um tema que a gente está super olhando para ele no Instituto. O próximo encontro do fórum, que é no final do ano, vai ser sobre isso. E a gente vai procurar vocês para falar mais a respeito do que nós estamos desenvolvendo, porque acho que tem muita potencial sinergia, tá? Mas era só isso, agradecer. Foi bem bom, aprendi bastante coisa aqui. Obrigada. A gente acabou não fazendo realmente esse levantamento sobre o ponto de vista de quantos anos atrasaria, né? A gente fez levantamentos econômicos, por exemplo, de diminuição de 3,7% do PIB do setor. Eu vou internalizar isso. Acho que não deve ser uma conta fácil, mas eu agradeço a sugestão e acho que tem que ser feito também. Só para ressaltar mais uma vez, a conta que a gente fez foi ou 18% de aumento de tarifa ou menos 26% de investimento, tá? E a previsão de menos 3,7% no PIB. Até ontem eu estava no evento promovido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, da indústria, e eles falaram assim que o setor de saneamento é o setor que mais rapidamente consegue ter escala aí na produção de empregos. Então, a gente tem um vice-presidente da República que reconhece, que também no evento da CNN falou que a água é a coisa mais importante que existe, a água tratada para a saúde. Então, já está no senso comum, né? Todo mundo que você fala vê lógica e sentido nessa relação do saneamento com a saúde. Falta realmente a gente botar o pé no chão, trabalhar com um foco específico para a gente conseguir esse reconhecimento. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, Marúcia, de poder falar aqui com o IAS e também acho que teremos outras mais para frente. Agradeço se vocês também puderem sensibilizar o máximo possível aí de pessoas. E, Sérgio, estou dominando aqui para você falar. Obrigado. Foi um grande prazer, viu, contar mais uma vez, participar contigo, Cristiane, desse debate tão importante para o setor. E eu vou pegar um pouco da fala, da questão do nosso vice-presidente e ministro da Indústria e médico, que ele colocou naquele evento que estivemos juntos que as 3 maiores invenções da humanidade foram a penicilina, a vacina e a água tratada.
Então, nós temos agora que concretizar o que está sendo falado e desse entendimento, né? E uma coisa de resgate, que eu acho que também aí a gente tem que fazer um pouco da nossa análise interna, como o saneamento ele necessita das obras para chegar, e as obras fazem parte, mas o saneamento não é obra, tá certo? A obra é um instrumento de levar, que a gente não consegue levar água se não tiver uma tubulação, não consegue retirar um esgoto se não tiver uma tubulação. A gente tem que tratar, mas a infraestrutura, ela é o que permite o saneamento, mas ela não é o saneamento. Então, quando a gente fala muito em obras, em infraestrutura, às vezes nós perdemos um pouquinho a essência do que é, tá certo? Então, essa ferramenta, esse instrumento, que é a parte concreta da engenharia, vamos dizer assim, para se tirar e levar e tratar, ela não pode se sobrepor à essência do que significa o saneamento básico. Então, por isso é que a saúde e o saneamento não é obra. A obra é a ferramenta que leva a possibilidade de levar a cidadania, de levar a saúde, de levar a condição de vida, de levar a equidade, né? Que a gente fala o seguinte, uma das maiores equidades que se tem é o serviço de saneamento. A água, aí eu vou falar daqui de Brasília, e a Cristina é daqui, ela sabe muito bem, a água que a pessoa toma lá no Lago Sul, que pode ser milionária, é a mesma água que a pessoa de Ceilândia, do pôr do sol, sol nascente, toma. Não tem água diferente a da Caesp. O esgoto que é tratado, que é coletado, ele vai para a mesma estação de tratamento e é tratado do mesmo jeito e volta. Então, o saneamento tem essa capacidade de cidadania, de qualidade de vida, que a gente tem que resgatar dessas questões ambientais e de saúde pública, né? E aí eu fecho aqui, só aproveitando que a Paula já falou dos instrumentos, quem tiver interesse, entra na página da AESB, aesb.org.br, tem lá Série Universalizar, clica uma biblioteca eletrônica disponível, aí tem os ícones lá, vai estar Reforma Tributária. Clicando nele, vai ter todos os estudos e notas que nós fizemos estudos, também tanto quanto a ABCOM, todos muito convergentes, e mostram não só a parte econômica, contábil, tem alguns estudos que são importantes, mas também esses estudos que também mostram, né, que nós não estamos debatendo meramente a questão econômica ou de impostos, é o que isso vai significar literalmente na vida das pessoas e o que isso vai significar em atrasar talvez mais uma geração de pessoas que já não têm e impossibilitá-las de ter com mais rapidez os serviços de saneamento na sua casa. Então, agradeço muito essa oportunidade, Paula, Marucci e os que estão aqui conosco, né? É um tema que é muito importante, mas nós gostaríamos muito de que isso tudo passasse para nós debatermos, cadê fonte de financiamento, cadê o dinheiro, vamos levar para as pessoas, que tecnologia nós vamos levar, com que rapidez nós vamos levar o saneamento para essas pessoas que mais precisam. Muito obrigado, mais uma vez, em nome da AESB. Bom, até coloquei a publicação, Sérgio, no chat, quem quiser, e tem também dentro do IAS a carta manifesto feita, com o link para ela também, que eu acho que é um material bem resumido, que traz os principais pontos. Queria agradecer muito a participação e a abertura para esse debate aqui, que a gente está fazendo um debate fechado, a gente imagina que é um ambiente, né, mais coletivo aqui para a gente conseguir avançar e trazer esses debates. Acho que é um debate que é importante para o setor, então a gente agradece muito. É um debate difícil, tem muitos, né, a importância de olhar para a questão tributária e o impacto disso, mas com certeza é algo que todos aqui trabalham, né, no sentido da universalização, do acesso, mas com cada um nas suas diferentes posições e diferentes formas de abordagem do tema, consideram importante olhar também para esses impactos, para essas chamadas, né, de lombadas ou processos que, de alguma forma, trazem um impacto para o setor como um todo. Então, queria agradecer muito a participação, quem se dispôs a estar aqui hoje, foi um prazer,
E, então, em nome do Instituto, agradecer e finalizar quase que pontualmente o nosso encontro de hoje. Muito obrigada, até uma próxima. Obrigado. Hello. Até mais, colegas. Parabéns, até mais.